Pessoal, notícia extremamente importante e até um pouco preocupante, tá? O governo americano está indo atrás dos mineradores. Isso saiu agora, né, nessa última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, onde o governo dos Estados Unidos quer saber mais detalhes sobre o caso da mineração, onde no país, né, é responsável por ter o maior poder computacional do mundo. Atualmente, os Estados Unidos comporta aí mais de 30% do poder computacional da rede do Bitcoin e eles podem estar querendo até banir essa mineração. Vamos entender exatamente esse caso, saber os riscos para a rede logo depois da vinheta. Pessoal, eu tô trazendo essa notícia aqui da Criptofácil, tem até outras coisas para falar aqui que a gente vai analisar bastante esse caso, mas o primeiro contato, né, o Bitcoin pode despencar, 1/3 do hash rate está sob investigação. Isso é verdade? Sim e não, tá? Eu já vou começar aí afrontando de certa forma essa notícia, porque o Bitcoin pode despencar numa questão especulativa, sim, numa questão prática, eu já adianto que não, tá? Se a rede perder 99% do seu poder computacional, isso, em teoria, não afetaria o preço do Bitcoin. Na prática, as pessoas ficariam com medo, iriam vender, né? E até aquela venda massiva. Tem um efeito também dos mineradores ter que vender Bitcoin, se por acaso ele fosse proibido em algum lugar. Mas, na teoria, o poder computacional da rede não influencia no preço da criptomoeda em si, certo? Mas o que essa notícia está trazendo para a gente é justamente como os Estados Unidos, né, a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, que é a EIA, está realizando uma investigação abrangente sobre o consumo de eletricidade das mineradoras aí do país. Isso começou agora nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, onde 82 empresas de mineração estão tendo que fornecer aí dados precisos sobre seu consumo de energia lá nos Estados Unidos. E qual que é a grande questão? Os Estados Unidos hoje é polo de mineração, né? Eu trouxe até esse site que eu trouxe na semana passada também, num vídeo que eu falei sobre a Europa querer banir a mineração também. E os Estados Unidos têm cerca de 37,84% do seu poder computacional e tem as maiores pools de mineração do mundo. Então, o que essa pesquisa inicialmente está querendo saber é mais detalhes sobre o que está acontecendo, gastos energéticos, né? Como que funciona a operação de mineração em si. E está inclusive colocando aí uma pesquisa como obrigatória e impondo penalidades que podem ter multas, sanções civis e até medidas legais para as empresas que não completarem essa pesquisa ou então fornecer informação falsa. E segundo, né, o ponto destacado aqui é que o objetivo é justamente obter informações sobre o número de mineiros, ou seja, as placas, né, as GPUs que estão minerando criptomoedas, a sua idade média, máxima, médias de carga elétrica, hash rate de cada instalação, saber exatamente de forma detalhada o que está acontecendo. E o Instituto lá de Energia americano, ele vai classificar esse inquérito como uma medida de emergência para compreender melhor o impacto da mineração no fornecimento nacional de eletricidade. Estima-se que a mineração de Bitcoin represente um consumo de 2,2% de toda a eletricidade do país. E aí a gente já entra, né, em vários casos, mas antes de começar eu queria lembrar para vocês do nosso patrocinador, a BingX, que agora está em parceria com o canal. Se você for negociar criptomoedas, dá uma olhada lá na corretora, link aqui na descrição para conseguir taxas e vários benefícios exclusivos para ter aí a melhor negociação do mercado, certo? Pessoal, o que a gente precisa colocar na mesa agora nesse exato momento? Primeiro, se os Estados Unidos estão fazendo isso em cima das mineradoras, tem um porquê, tá? Tem um porquê, não é de hoje que já está debatendo essa questão de pauta verde, de consumo excessivo de energia, e a gente já tem vários vídeos no canal, inclusive, argumentando com relação à utilização de energia aí na rede do Bitcoin, porque atualmente mais da metade de toda a mineração, né, de toda a rede do Bitcoin utiliza fontes de energia renovável, inclusive é um incentivo, certo? O Bitcoin ele consegue prosperar nos locais que têm menos custo, por isso que não é tão comum ter mineração aqui no Brasil.
porque precisa de energia barata para mineração valer a pena. Atualmente o poder computacional da rede ele está em um dos níveis mais altos da história, certo? Eu estou aqui com a mempool aberta, inclusive é esperado que esse poder computacional aumente. O que é o poder computacional? É a quantidade de computadores que você precisa deixar ligado em simultâneo para conseguir valer a pena minerar Bitcoin, porque é uma competição. É como se fosse ali um desafio, né, um problema matemático que a máquina mais potente que resolver primeiro vai levar o prêmio e vai conseguir minerar um bloco. Porém, atualmente, esse prêmio ele está muito difícil de conseguir. Precisa de ter um computador capaz aí de calcular milhões, bilhões, trilhões de cálculos matemáticos em apenas um segundo para ter a chance de chegar na equação correta, certo? E é justamente isso que acaba gastando mais energia. E isso que faz a rede também ficar mais segura, né? E tudo mais. Mas enfim, atualmente, os Estados Unidos é o país que tem maior poder computacional, justamente por ser o local, olha só, estou com um site aqui que mostra o mapa, o local onde a gente tem a maior quantidade de mineradores. E se os Estados Unidos proibir, será que vai acontecer um desastre no preço do Bitcoin? Bom, em teoria, isso não vai afetar nada, né? O que vai acontecer? A rede vai ter um poder computacional menor, ela vai se autocalibrar, olha só, daqui a 9 dias é previsto que tenha até um aumento no poder computacional da rede, justamente porque está demorando menos do que 10 minutos para se minerar um bloco, né? 8,9 minutos. Mas se por um acaso os Estados Unidos sumir do mapa de mineração, de cara, né, a gente vai ter um reajuste do poder computacional e a rede vai continuar rodando normalmente porque a gente tem ainda muito poder computacional distribuído ao redor do mundo. E outra coisa que vale falar é porque isso já aconteceu na China. A China baniu mineração de Bitcoin lá em meados de 2020 até para 2021, né? Até então, a China ela era responsável por mais de 50% do poder computacional da rede. Até que no começo de 2021, né, deixa eu ver exatamente quando que aconteceu, ó, foi em maio para junho de 2021, a China baniu o poder computacional. E olha só o que aconteceu. A gente tinha aqui, antes do banimento, um valor, deixa eu ver se abre, 43% do poder computacional. E nos meses posteriores, a gente foi vendo justamente esse poder computacional começando a ir para os Estados Unidos, que agora, né, tem boa parte aí do poder computacional, juntamente com o Cazaquistão, né? Então o pessoal da China migrou aqui bastante para o Cazaquistão e também para os Estados Unidos. E se banir o Bitcoin lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer é eles irem para o Canadá, ou irem para a Rússia, ou irem para o Cazaquistão, né? Existem vários países aí que têm iniciativas de permitir criptomoedas. E aí você já me pergunta, beleza, mas e se virar moda, né? E se todos os estados resolverem banir Bitcoin e banir mineração? Cara, a rede ela vai ficar extremamente descentralizada. Se todos os mineradores pararem de minerar, o hash rate vai cair e você vai poder minerar Bitcoin do seu computador, cara. Tipo assim, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode, na teoria e na prática, minerar Bitcoin. Agora, por que você não pega o seu computador e minera Bitcoin? Porque hoje o poder computacional ele é tão alto que precisa de ter milhares, milhões de cálculos matemáticos por segundo e seu computador não tem capacidade de fazer isso. Você pode pegar um PC gamer, você pode pegar aí o que for, não vai valer a pena. Ah, mas se eu gastar muita grana mesmo para montar aqui uma fazenda de mineração com milhares de GPUs para valer a pena, aí você vai estar no jogo, né? Você vai conseguir minerar Bitcoin, mas o que você vai ter gasto para implantar aquela estrutura, mais energia elétrica, mais questão de resfriar, né? Resfriamento também, você gasta com isso. A própria manutenção, né? Porque as placas de GPU, as placas de processamento gráfico, elas têm uma vida útil, vai acabar que o que você ganhar não vai compensar tudo aquilo que você gastou, certo? Isso aqui no Brasil tem imposto em cima da energia, imposto em cima da importação e compra desses materiais. Implantar aqui é caro, o clima não é favorável e consequentemente não vale a pena mirar Bitcoin aqui no Brasil, mas em outros países acaba por valer a pena, como é o caso aí dos Estados Unidos, certo? Olha só, a Foundry Pool, que é a maior pool de mineração do mundo, está nos Estados Unidos e só ela é responsável aí por mais de 29% do poder computacional atualmente. Então, assim, beleza, se ela
deixar de ser nos Estados Unidos, ela vai achar outro lugar ao redor do mundo que vale a pena continuar minerando. E se todos os governos do mundo bloquearem e proibirem a mineração de Bitcoin, a mineração ela vai acontecer simplesmente com qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Qualquer VPN, você pode estar minerando Bitcoin sem o governo saber, sem problema nenhum. Inclusive, você vai ver que na China, mesmo sendo proibido, a gente tem 21% de poder computacional lá. Olha só. E a China ainda está intensificando o combate à mineração de criptomoedas e prometendo tolerância zero. Há 2 anos atrás, eu mostrei para vocês, né? É que em junho de 2021 a China baniu, ela proibiu a mineração de Bitcoin e o pessoal continuou minerando. Por quê? Porque lá tem VPN, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue usar VPN e mascarar o local que está. E lá tem 21% da rede computacional de Bitcoin, né? Distribuída aí ao longo de várias pools de mineração. Então a China, mesmo intensificando as suas medidas contra a mineração de criptomoedas, continua tendo uma grande mineração lá no país. Então, basicamente, né, ela proibiu a mineração lá em 2021, quando ela implantou o Yuan Digital, que é a CBDC, né, a moeda digital, e ela também vem enfrentando uma crise energética. E segundo eles, não só o banimento do Bitcoin, mas essa medida de querer deixar uma tolerância zero para quem estiver minerando Bitcoin, justamente por questão de eficiência energética e metas climáticas. Inclusive o governo chinês ele tem como objetivo alcançar a neutralidade de carbono até 2060. Só que a gente já sabe que isso é tudo uma lorota, né? O governo chinês ele é um baita de um autoritário, ele já tem um histórico de regulamentação rigorosa sobre o setor financeiro, certo? Inclusive tem um controle apertado sobre fluxo de capital e transações financeiras. Toda transação financeira agora lá na China praticamente acontece dentro do aplicativo, que é o WeChat, né? Que é o aplicativo que você... É tipo um WhatsApp que você tem acesso a tudo. Você consegue mandar dinheiro, né? Fazer o Pix lá da China para as pessoas, pagar contas. É tudo através do WeChat que é monitorado aí pelo governo. E as criptomoedas, principalmente o Bitcoin por natureza, já tem esse viés mais descentralizado. Então, elas permitem com que as transações aconteçam de forma anônima. Tanto que o Bitcoin na China até então era proibido desde 2013. Recentemente que o governo chinês deu uma flexibilizada, mas não tem como proibir Bitcoin, não tem como proibir a mineração. Inclusive hoje em dia, né, a própria rede do Bitcoin, ela tem um gasto energético muito menor que outros setores da própria sociedade, como os próprios bancos, né? O sistema financeiro tradicional gasta muito mais energia que o Bitcoin, porque ele tem incentivo do Estado, ele não precisa preocupar aí com tendo gastos energéticos altos, né? Utilizar energias verdes e renováveis, porque o Estado acaba ajudando muito esse setor bancário. Já a mineração de Bitcoin não só vem diminuindo os gastos energéticos utilizando redes renováveis, mas crescendo a cada dia que passa. Então, na teoria, Bitcoin pode despencar se 1/3 do hash rate agora estiver sob investigação e ser proibido nos Estados Unidos? Na teoria, não. O que vai acontecer é exatamente o que já aconteceu na China. Os mineradores vão atrás de outro país mais favorável às criptomoedas e o poder computacional vai se ajeitar. Na prática, eu acho que isso pode resultar em quedas momentâneas, tá? Igual também aconteceu lá na época da China, justamente porque as pessoas vão ficar com medo dessas notícias. Ah, o governo vai impactar no Bitcoin e aí o Bitcoin vai deixar de existir, vai ser proibido de minerar. E cara, na prática eu já mostrei aqui, provei por A mais B, que qualquer pessoa pode chegar a baixar, né, o software de mineração e minerar na sua própria máquina. Por que as pessoas não fazem isso? Porque o poder computacional é alto. Se no final das contas todos os países do mundo proibirem a mineração de Bitcoin, você vai simplesmente poder deixar o seu computador ligado e ficar minerando Bitcoin através do seu computador. No final das contas, né, nesse cenário, a gente vai ter uma rede de mineração muito mais distribuída, muito mais segura, uma vez que vão ter vários pontos, vários nodos ali minerando Bitcoin ao redor do mundo, permitindo com que o sistema continue rodando. Enquanto tiver um computador conectado à internet, a rede do Bitcoin vai estar
viva. Galera, não se esqueça, BingX, patrocinadora, apoiadora e parceira aqui do canal. Link na descrição, cria conta lá, faz o teste na corretora, garanto que você não vai se arrepender. Não tem burocracia, não tem dor de cabeça, não tem KYC para ficar te enchendo o saco, certo? Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse, né? Um pouquinho mais longo aí do que normalmente é, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema de mineração, colocar as cartas na mesa, porque muita gente fica com medo por ser um tema também não muito discutido, né? Às vezes as pessoas pensam ser um pouquinho complexo. Eu espero ter conseguido aqui dar uma desmitificada nessa questão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar, quem gosta de mineração, quem tem um pouquinho de curiosidade sobre o assunto. Se ficou alguma dúvida também pode falar aqui nos comentários. Me siga nas outras redes sociais e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!